Boa noite, Renê. Boa noite, Jorge. Tudo bem? Tudo bem, tudo certinho. Depois de uma semana cheia de compromissos e sem a possibilidade de respirar direito, vamos Pois retomar é. aquilo que nós paramos 2 semanas atrás, hein? É a O que que nós... jornada, é a jornada pela carreira do Spielberg, né? Pela filmografia do Spielberg. Exato. E nós paramos onde, meu caro? O nosso primeiro encontro sobre esse tema. Bom, primeiro de tudo, né? Vamos lá. Eu sei que a gente está com a energia baixa, mas boa noite para todo mundo. Sejam bem-vindos para o Café com Lente. Sejam bem-vindos no INC. Essa iniciativa que começou um pouquinho antes da pandemia, eu acho que ganhou corpo e volume durante ela. Sigam a gente, tragam mais pessoas, compartilhem os nossos vídeos, tragam mais pessoas que gostam de cinema para assistir os nossos programas. É isso aí. Bom, na primeira sessão, a gente discutiu um pouco das origens do Spielberg, né? E os seus primeiros filmes. Ainda sob a bênção da nova Hollywood, gradativamente ele vai se posicionando como um mago do cinema, um cara que consegue rodar um blockbuster atrás do outro, Tubarão, Contatos Imediatos. A gente fala um pouco do primeira flopada dele, em 1941. Aí, na sequência, quase que imediatamente, ele faz hoje dois jovens clássicos, né? Caçadores da Arca Perdida, em 81, e ET, em 82, que é um sucesso sem precedentes. Ele recebe a sua segunda ou terceira candidatura para o Oscar. Ele estava muito cotado para esse ano e ele acaba perdendo a premiação de... Eu acho que ele nem esperava ganhar como melhor filme, mas certamente ele esperava ganhar como diretor, e quem ganha é um cara super burocrático, mas que faz um grande filme chamado Gandhi, né, o Richard Attenborough. E aí a gente para aí. Muito bem. Vamos lá. Então, vamos. Eu acho Fala aí. importante também dizer que paralelo a esse ao ET e o Caçadores, é importante dizer que muita gente acredita, a despeito da assinatura do Poltergeist, tenha ido para o Tobe Hopper, por uma série de características do filme, da linguagem do filme, do ritmo. Muita gente reputa Poltergeist ao Spielberg, né? Ele foi o produtor executivo e foi uma produção muito complicada, muito complexa. O Tobe Hopper, o que dizem, né, que ele não deu conta do filme, e o Spielberg em algum momento assumiu o timão. Então, não tem a assinatura dele, mas ele se engajou muito nesse filme. Muito bem. Então, vamos lá, meu caro. Bom, aí, depois desse fracasso, Fracasso. o Spielberg, já com seus 30 e tantos anos, ele já era uma das figuras mais poderosas da indústria. Ele tinha uma coleção de grandes sucessos. Ele era um diretor que tinha se acostumado a produzir grandes filmes. Ele era considerado, até hoje, né, um diretor muito disciplinado. Dificilmente ele tem, com exceção de Tubarão, né, mas dificilmente ele tem um filme cujo orçamento estoura, o cronograma vence. Ele normalmente é conhecido como um condutor de bons sets de filmagem. Os sets não são tensos, os atores gostam de trabalhar com ele. Ele tem uma família de técnicos que seguem ele, alguns como John Williams, praticamente desde o primeiro filme. Então, assim, ele podia fazer... Ele era um dos homens mais poderosos, ainda muito jovem, e dizem, né, que a frustração dele por não ter ganhado um Oscar importante com ET foi muito grande, e também que ele teria ficado obcecado pelo prêmio. Talvez menos pelo prêmio, mas mais por ser respeitado como realizador, como cineasta, não só como um diretor voltado para uma plateia infanto-juvenil. E a partir da Cor Púrpura,
ele começa a promover uma inflexão na sua carreira. Obviamente que ele não tira o pé da fantasia, até porque ele é um mago dessa visão de cinema. Ele vai, e a gente vai falar muitos filmes importantes de filmes fantásticos que ele dirigiu depois dos anos 80, mas claramente ele começa a procurar um tipo de filme, de história, que lhe garantiria um reconhecimento dos seus pares. Fala um pouco sobre Cor Púrpura, Jorge. Eu gosto muito da Cor Púrpura, viu? A tentativa do Spielberg de fazer um cinema um cinema maduro, né? Ainda que, se fosse hoje, talvez uma das críticas que ele recebesse é de que ele não poderia fazer um filme abordando aquela temática, né? Que é a temática da escravidão nos Estados Unidos, sendo ele um homem branco, judeu, rico, certo? Mas eu acho que é a primeira, é o retorno do Spielberg é o retorno do Spielberg a um cinema mais adulto, o que já demonstrava que o que ele já tinha a intenção de fazer um cinema que fosse mais condizente com com a maturidade que estava chegando, né? Eu acho assim, com o amadurecimento do homem, Spielberg, né, e do realizador, ele dificilmente faria um filme desses hoje. Eu acho. Pela temática, talvez. Pela temática, talvez. Não, eu estou falando certamente pela temática. Porque a Cor Púrpura tem todos os vícios que ele traz do cinema do cinema que ele fazia anteriormente. Então é um cinema de muita emoção, né? Muita gente critica o Spielberg por esse excesso de emoção que eventualmente cai no piegas, né? A música do John Williams favorece a construção dessa percepção, aquelas câmeras na grua, aqueles planos abertos e duas pessoas se abraçando e uma música tocante num tom acima da média. Esses vícios de linguagem tão presentes na Cor Púrpura. Faz muito tempo que eu não assisto o filme. Eu não sei se ele envelheceu mal ou não. Eu só sei que a tentativa dele foi uma tentativa corajosa. Ele se expôs. Ele não faria esse filme hoje pelos motivos que a gente mencionou, mas demonstrou coragem da parte dele. Ele usou o seu capital simbólico que ele conquistou na indústria para dar saltos mais importantes. Foi um filme, de certa forma, um filme que ganhou algum respeito da crítica. Ele foi para a premiação do Oscar do seu ano com muitas categorias, mas eu acho que ele flopou em todas elas, né? Sim, concordo. E aí depois ele vai fazer um segmento de Amazing Stories, em 86. Exatamente. Que eu adoro esse Amazing Stories. Voltando para a sua pegada mais infanto-juvenil e fantástico. Se eu não me engano, Joe Dante e Zemeckis também dirigiram. Também, Joe Dante, porque é baseado numa série TV, né? Joe Dante, Robert Zemeckis, Steven Spielberg. Eu não lembro qual que é o segmento dele, mas acho que era do segmento do cara que tem medo de avião. Não, então, não é. Esse do avião, se eu não estou enganado, ele é do Joe Dante. Verdade, não é. O filme que ele dirige é um filme com Kevin Costner, inclusive. É um filme de um B-17 que volta de uma missão durante a Segunda Guerra Mundial. Ele volta de uma missão, o avião está todo metralhado, e aí o trem de pouso não desce. E tem um garoto que fica na barriga do B-17, operando as metralhadoras, ele não consegue sair daí. Então, e o garoto gostava de desenhar. E a temática do filme a gente não consegue tirá-lo dali, o avião está com pouco combustível, ele vai precisar descer de barriga, o garoto vai morrer esmagado. E a grande brincadeira do filme é o que vai acontecer com o garoto, né? É um filme é um filme de 1 hora, né? Mas é um filme bem interessante. O Fábio que está no Instagram pergunta se é o do racista. Não sei, viu? Boa pergunta. Qual que é o segmento dele? É do Kevin Costner ou do racista?
O filme que ele dirigiu, acho que o filme que ele dirigiu é esse aí. É do Kevin Costner? Do Kevin Costner, no B-17. Tá. Bom, aí Muito eu bom. sei que nesse período ele também dirige Fievel, que é sua primeira animação, um conto americano. Mas na realidade ele faz, né, logo depois, depois ele vai fazer Império do Sol, em 87. Então, mas o Fievel não é antes do... Não. Tá bom. Tá, é verdade. É verdade. Ele faz Império do Sol. Não, antes, espera aí, né? Depois do Twilight Zone, ele faz Indiana Jones e o Templo da Perdição, que é a continuação do Caçadores. O Spielberg, ele dirigiu poucas sequências. Isso é uma das coisas que eu acho muito, muito legais. O Templo da Perdição ele faz em 84. A Cor Púrpura ele faz em 85, a Maze Story de 86 e Império do Sol em 87. Exatamente. Bom, enfim. Ele fez pouquíssimas, se não me engano, a única continuação que ele topou foi do personagem Indiana Jones, né? Você tem alguma coisa para falar sobre o Templo da Perdição? É que a gente falou na semana passada, 2 semanas atrás. Já falou, né? Então tá bom, então vamos seguir. Bom, depois da Cor Púrpura, ele faz o Império do Sol, e aí ele se aproxima de um tema que ele gosta muito, que ele vai desenvolver. Sim. Ele vai depois desenvolver melhor em outros momentos da carreira dele, que é a temática da Segunda Guerra Mundial, né? E colocando ali o garoto, obviamente, como alter ego da sua própria história, né? Sim, sim. Que é um garoto que se separa dos pais, ele se sente dessa forma em função do divórcio dos pais. E aí todo o medo, todas as inseguranças daquele garoto são interpretadas pelo Spielberg, mas ele joga isso no cenário do conflito da Segunda Guerra Mundial. Christian Bale bem garotinho, né? Bem menino de tudo. E com John Malkovich ainda e quase início de carreira, né? John Malkovich bem no começo de carreira. E é um filme grande, filme de Oscar, né? De 3 horas e pouco, uma grande produção, de um tema que ele gosta. Eu assisti Império do Sol recentemente. E eu gostei muito do filme. Assim, eu acho que o filme melhorou, inclusive. Tem os excessos do Spielberg, a trilha sonora alta do John Williams, tem aqueles momentos de catarse, mas tem sequências muito bonitas. Assim, sim, sim. No filme também. Então, em especial, exemplo, Christian Bale vendo a chegada dos jatos. Né? Dos aviões, os Zeros partindo, né? Exatamente, assim, é o ápice do filme, né? É o ponto culminante do filme. E é um grande filme. Ele, não me lembro, em 86, esse filme é de 87, quem ganhou em 87? Bom, enfim, ele foi também esnobado no Oscar. Não ganhou nada. Esse filme deve ter ganhado categorias técnicas, eventualmente uma fotografia, eventualmente uma montagem, som, enfim, esses atributos típicos da cinematografia do Spielberg, né? Mas de novo ele é esnobado e dizem que ele fica muito puto, né? Não, quem ganhou o melhor filme foi quem deveria ter ganho qualquer coisa, que era O Último Imperador do Bertolucci. Puta, pelo amor de Deus. Inclusive, teve um streaming que lançou uma cópia remasterizada do... Ah, é? Não sabia. Eu preciso ver qual é. O Império do Sol não ganhou nada, porque ele concorreu todos esses prêmios mais técnicos. Não esquece. Para muitos, o melhor filme do Bertolucci. Sim. Trilha sonora do Ryuichi Sakamoto. Cara, imagina. Peter O'Toole como no elenco. Gente, assim. E uma história trágica, né? Sim. E aí, em 89, o Spielberg faz, para mim, a melhor parte da trilogia, da quadrilogia do Indiana Jones, que é A Última Cruzada. Eu gosto. Você prefere esse ao Caçadores? Prefiro esse aos Caçadores. Nossa, não, aí não. Prefiro. Acho que a dinâmica de atuação entre o Sean Connery e o Harrison Ford está genial. Genial. E ele sabe dosar bem ele sabe dosar bem o humor e a ação e a tensão. Não, a tensão e o humor entre o Sean Connery e o Harrison Ford é a melhor coisa do filme, né? É a melhor coisa do filme. Mas, assim, eu achei um requentado do Indiana Jones, até na geografia.
Eles Tudo voltam bem, pro tudo bem. deserto, eles voltam a encontrar nazistas, cara. Eles É vão uma. eles vão para Petra. As Eles vão pra locações se Petra, passam em Petra, na Jordânia. Jordânia. E o filme é uma mistura de James Bond, né? Porque ele vai para Veneza, tem todo um momento, tem uma metade do filme em Veneza, o começo do filme eles estão na Alemanha. Sim. Eu acho o frescor que Caçadores Não, tudo oferece. bem, isso é inegável. O frescor do filme, o frescor do Nossa, Caçadores é cara, inegável. é assim, é porque eles de fato é um filme muito inovador para a época, porque eles ressignificam toda uma estética de aventura que o cinema tinha esquecido, né? Há muito Sim, tempo. sim. Aí em 80, no mesmo ano, ele vai fazer, aí no mesmo ano ele vai fazer um cinema para adultos, mas que dialoga com a fantasia, que é o Além da Eternidade. O Always, né? Always, com o Richard Dreyfuss e a É, Audrey Hepburn, cara. Aí, exato. os últimos registros de atuação da Audrey Hepburn no filme. É a, Tem a... é a visão Chico Xaveriniana, né? Do Mas essa, pô, Spielberg. ele resgata aquela música icônica Smoke Gets in Your Eyes. Esse filme marcou muito a minha memória por causa da minha mãe. Minha mãe adorava esse filme. E eu, por sua vez, consegui encontrar numa dessas minhas peregrinações por lojas e sebos afins, porque tem a Audrey Hepburn e eu coleciono a filmografia dela. Mas Mas é uma história muito... claramente. Não, eu concordo. Eu acho um filme muito simpático. O Richard Dreyfuss, né? Que foi. Pô, foi o terceiro filme do Spielberg com ele, né? É o tinha terceiro. feito Tubarão, tinha Tubarão e feito Contatos. Tubarão, Contas Imediatas e Além da Eternidade. É. É um filme Isso. menor. Depois ele ter feito esses grandes filmes no Império do Não, Som. em termos de produção é bastante comedido. Então você percebe que é um alívio lá que ele tá fazendo, Sim. né? Porque ele filmou muito, né? Agora, é importante dizer, né, Jorge? Enquanto ele tá filmando esses filmes aqui, que até hoje são filmes importantes para a indústria do entretenimento, ele simplesmente apadrinha e produz Goonies, o De Volta para o Futuro do Zemeckis e uma porrada de filmes menores que a gente não tá se lembrando aqui. Então você vê, esse cara ele não dormia, né? Sim. Sim. Aí sim ele dirige, aí em 91, aí em 89 ele dirige o terceiro Indiana e o Always. Isso, e aí em 91 ele vai fazer o Hulk, o Retorno do Capitão Gancho. E o Fível, que é a Não, animação. Fível não é ele quem dirige. É ele. Vamos lá. É ele que dirige. Não, vamos lá. O Fível na realidade, o Fível na realidade é o seguinte. Olha lá. Desculpa, ele não dirige, ele produz. Não, É porque o Fível conta a história da família dele. O Fível é um conto americano de 86 que ele produz, é dirigido por Don Bluth. E aí em 91 tem uma continuação do Fível, mas aí não conta também, é uns caras... Aí não tem ninguém, mas apesar de ter um elenco bom na dublagem, James Stewart, John Cleese, Amy Irving, gente de peso. Não, Mas em 91 ele faz o Retorno do Capitão Gancho. Que eu acho, sinceramente, cara, um dos filmes onde um dos filmes mais, sei lá, o filme tem os seus defensores, né? Mas eu acho um dos Inclusive eu. Mas eu acho um dos piores momentos da carreira dele. Não é não. Robin Williams tá voando nesse filme. Tudo bem. Robin Williams nasceu para fazer Peter Pan. Como era versátil Robin Williams? Muito versátil. Como era versátil? O Robin Williams, eu acho que o problema dele é que ele ficou tão estigmatizado por aquele papel do palhaço triste, né, com aquela cara triste que ele tinha, que os últimos papéis da vida dele foram papéis muito constrangedores até. Ele tem filmes muito ruins que ele fez no final da vida dele, cara. Onde essa imagem era hiper explorada, aquele cara bonzinho, né? Mas ele fez Good Morning Vietnã, ele fez Gênio Indomável, ele fez filmes... Sociedade dos Poetas Mortos. Sociedade Peter Weir, ele filmou, ele trabalhou com grandes... Retrato Falado, que ele é um psicopata. Insônia, com o Al Pacino. Exatamente, ele fez bons filmes. Mas eu acho que ele teve o talento dele desperdiçado
chegou um momento que a indústria começou a oferecer para ele o mesmo papel, sabe? Então até o Coppola se aproveitou disso, né? Ele fez um filme, um dos piores filmes do Coppola, né? Que é o Júnior, não é? Júnior. Júnior. É um filme que eu acho constrangedor, inclusive. Aí, agora, 2 anos, aí em 93, que ano para ele, meu? 93 ele faz Jurassic Park e faz A Lista de Schindler. Não, é impressionante. Que ano? Como é que ele consegue fazer 2 filmes dessa Eu grandiosos ouso dizer. em suas proporções, grandiosos em suas temáticas, no mesmo ano? Como é que ele consegue fazer algo assim? E tem gente que diz a lenda, né? Isso é uma história que a gente conta nas nossas aulas, que a Paramount, né? A Universal ou a Paramount, que é a produtora da... Era Acho que é a Paramount. Universal. Não, a Universal. Não sei se é a Paramount ou a Universal, dá pra resgatar. Universal. A Universal estava com o roteiro do Jurassic Park, que ela tinha comprado os direitos do Michael Crichton há muitos anos. Mas o roteiro passava de mãos de muitos diretores, mas ninguém topava desenvolver o filme, porque tinha a percepção que o cinema não tinha encontrado ainda uma capacidade técnica para tirar aquele roteiro das telas, para levar aquele roteiro para as telas. E quando em paralelo, no final dos anos 80, começo dos 90, o CGI, os efeitos digitais aparecem com tudo. Inclusive, reputa-se, né, que o primeiro filme que usa o CGI numa cena importante para a trama é o Jovem Sherlock Holmes do Chris Columbus. Sim, sim. Que é a famosa cena do cavaleiro que sai de um vitral, né? Sai do vitral da igreja. Sai do vitral da igreja. O filme é um filme menor, assim, mas aquela sequência é muito boa e ela mostra o potencial, né? A Hollywood desperta para aquele potencial. Aí o James Cameron vai fazer em 91, eu acho, o Terminator 2. 92. 92. Aí, pum! 92. E o Spielberg fala, e naquele momento eu percebi que, cara, o cinema tinha mudado. Aí ele queria viabilizar a produção da Lista de Schindler. Ele não tinha ainda a SKG, ele não tinha a sua própria produtora. Só que como convencer um grande estúdio a fazer um... Oi. Ele tinha 47 anos na época. 47 é a minha idade. 47 anos. Fico até mal, assim, né, cara? Minha idade, o cara... Aí, o que acontece? Ele precisa convencer um grande estúdio a fazer um filme de uma temática muito complexa, um filme que ele concebeu desde o começo em PB, para dar um tom documental para ele, um filme violento, duro sobre o Holocausto, um filme de 3 horas. Pô, quem vai filmar isso? E dizem que ele faz o famoso acordo com a Universal, na lógica one for me, one for you. Né? Então, é assim, a Universal disse, Spielberg, eu banco a Lista de Schindler para você se você dirigir o Jurassic Park. E aí, como eram 2 filmes muito complexos e foram feitos em geografias muito diferentes, o Jurassic Park é feito no Havaí e a Lista de Schindler na Cracóvia, na Polônia. Só, sei lá, muitas horas de diferença do fuso entre esses dois. Acho que mais de 12 horas, sei lá. Mais não pode, né? Mas, sei lá, 10 horas, 8 horas de fuso entre esses 2 lugares. E aí ele conseguiu a proeza. Óbvio que ele não dirigiu, ele contou com o diretor de segunda unidade de Jurassic Park trabalhou mais do que normalmente costuma trabalhar, e o Spielberg se engajou no filme em momentos específicos. Dizem que a extraordinária sequência do Tiranossauro Rex, quando ele escapa da gaiola, toda ela, obviamente, foi dirigida pelo Spielberg, que você percebe a construção da tensão que é típica dele lá. E é um ano, como você disse, talvez o melhor ano da carreira dele, né, Jorge? Tanto que aí ele tem um hiato de 4 anos. E só para falar, poxa, em paralelo, ele está dirigindo a Lista de Schindler, que é um filme Uhum. de uma temática difícil, onde ele se conecta com o judaísmo.
Dizem que ele, em muitos momentos da filmagem, ele para por se sentir... Ele tem crises emocionais, de choro no filme. Ele muda completamente a forma dele fazer cinema. Ele inicia uma parceria bem sucedida com o Janusz Kaminski. É um filme muito mais sóbrio, com exceção dos 20 minutos finais. É um filme muito mais violento. Ele adota a estética da câmera na mão, que depois vai seguir. Ele vai seguir com muitos filmes que ele vai fazer na sequência, até mesmo o Resgate do Soldado Ryan. Ele vai pegar até uns takes do Claude Lanzmann no Shoah. Para trazer da chegada do trem em Treblinka, né? Ele vai emular o take que o Claude Lanzmann fez no documentário Shoah e vai colocar na lista de Schindler, porra, mostrando todo o seu arcabouço de referência. Não, é um filme, assim, é um filme que a gente fala sobre isso num curso sobre a Segunda Guerra. É um filme que recebeu sofreu uma crítica de um determinado grupo de críticos e pensadores, uma crítica que eu julgo legítima, de que, por mais paradoxal que seja, o Spielberg, a fazer um filme que resgata a memória daquelas pessoas, mas também denuncia, né, o nazismo, ele também produz uma obra estética que produz uma beleza artificial, horrenda, mas plasticamente bela e artificial, né? A fotografia estilizada do Janusz Kaminski, algumas composições de cena que ele faz, tudo aquilo vai ser alvo de crítica de algumas pessoas. Sim, eu acho uma crítica, até certo ponto, eu acho válida, mas eu acho uma crítica que tem seus limites, porque senão a gente teria que jogar pedra no Coppola pelo Apocalipse Now. Sim, exato. A sequência do ataque à vila, ela é absolutamente estetizada, ela é operística. Então, né, Truffaut dizia, né, que a guerra é algo em termos esteticamente algo muito cinematográfico. Muito. Sim. E Truffaut tinha razão. Esteticamente falando, a guerra era um instrumento cinematográfico. Ela tem uma estética cinematográfica, ela é cinematografável. Sim. O que não significa que você vai fazer que todo filme que você vai fazer sobre guerra precisa ser uma apologia ao militarismo. Pelo contrário. Muito bom. É isso aí. Agora, aí ele tem um hiato de 4 anos e em 97 ele continua fazendo aquela lógica do One for You, One for Me, que é o Amistad e o Mundo Perdido de Jurassic Park. Ele vai dirigir a continuação. Mas é verdade, desculpa, eu esqueci. A outra continuação que ele... A segunda continuação ainda é dele. Depois não. Mas é só uma coisa que eu queria falar. Esses 4 anos que ele fica parado, não é que ele vai para uma cabana pensar na vida. Ele cria a SKG e se consolida como o homem mais poderoso de Hollywood. Naquele momento, sem dúvida. Olha, cara, hoje eu diria que ele obviamente não tem mais o mesmo poder de antes, até porque é um cara com seus 70 e tantos anos, mas ele é ainda um dos mais poderosos, Jorge. Não, claro que é. Isso é inegável. Isso é inegável, mas ele não tem mais, em termos de produção, a chancela Spielberg num filme ainda conta muito, mas não é um diferencial nos tempos contemporâneos. Não que, obviamente, ele está sendo esquisito, né? Longe disso. Sim. Não que vai ser esquecido. Eu acho... Bom, voltando sobre esses filmes de 97, The Lost World e Amistad, eu acho 2 filmes muito problemáticos, cara. Não, Mundo Perdido eu nem conto. Mundo Perdido é ruim do começo ao fim. Mundo Perdido, você percebe que não tem inspiração nenhuma. Pagaram para ele fazer e falou, vai, faz aí. Ele vai, um filme no modo automático. Tanto é que não funcionam. Tem uma cena que ele faz em tom de galhofa, que é quando o Tiranossauro tá nas ruas de San Diego e ele emula uma cena da Torre, dos estúdios Torre japoneses. Nossa, dois japoneses assim que eles gritam olhando para a câmera e o Tiranossauro avança sobre eles. Quer dizer, é uma galhofa que ele tá fazendo. Nossa, é horroroso. E o Amistad, eu também acho um filme muito... Putz, Jorge, um filme muito... Mas de novo, né? O Spielberg é um homem, sabe... discutindo um momento de uma discussão racial,
certo? Ele está discutindo uma questão racial, mas não sei se ele tem legitimidade para fazê-lo. Óbvio que talvez essa discussão também não cabe, né? O fato da pessoa não estar ocupando aquele lugar de fala não significa que ela não pode falar sobre aquilo, né? Não, eu também acho, concordo. Mas Mas eu digo o seguinte, eu digo né, em relação à obra mesmo, sim, o sim, cinema, eu acho uma obra menor, entendeu? Eu até acho que ele foi bem intencionado, sim, ele acho que foi um projeto pessoal, ele quis contar aquela história, mas eu acho um filme menor, né? sim. E aí, Agora, fala. oi, não, então, Fala, fala. não, e aí ele vai fazer eu posso continuar? Continua, continua. Que aí é o clássico. Aí em 98 ele faz um dos grandes filmes da sua carreira. Eu acho um filme irregular. Antes que o pessoal. Nossa, uma vez eu disse isso para uma pessoa, ela quase voou no meu pescoço. Mas eu acho um filme irregular, mas em determinados momentos o filme é brilhante, que é o Resgate do Soldado Soldado Ryan. Ryan. Fala sobre ele, Jorge. Cara, você sabe que eu levei anos para assistir o Resgate do Soldado Ryan, até que teve uma exibição numa sala de cinema em que eu fui assistir com propriedade na sala de cinema. Ele não perde muito quando você vê na sala da tua casa, mas quando você vê no cinema, que você consegue prestar atenção nas minúcias do design de som, principalmente do desembarque do exército americano na Normandia, no famoso dia D, que filme bem produzido, gente do céu. Não, muita gente fala os aspectos técnicos desse filme, muita gente fala da fotografia, da montagem nervosa, mas, cara, esse filme não seria o mesmo sem um desenho de som. Mas então, e aí, o Resgate do Soldado Ryan, ele prova que Truffaut tinha razão. Truffaut sempre tem razão, você sabe, você me conhece. Mas ele prova mais uma vez que Truffaut tinha razão. A guerra é algo tão cinematografável que você até releva o roteiro, que se você for analisar na letra, é medíocre. Sim, O sim. roteiro é medíocre. Tanto é que é medíocre que o filme tem 3 horas. E por isso que ele é irregular. Porque ele começa a primeira hora, e especificamente os 30 primeiros minutos, uma explosão cognitiva e de sentidos, como talvez o cinema não tivesse naquele momento oferecido para ninguém. É impressionante como o filme começa numa intensidade, numa visceralidade que eu não tinha visto até aquele momento. E aí, por conta do roteiro ruim que você diz, ele sofre uma longa barrigada de mais de 1 hora, que é o final do primeiro ato e todo o segundo ato que se arrasta, onde eles vão andando lá pelo interior da França, até que eles chegam até que eles encontram o Matt Damon interpretando o Matt Damon. Matt Damon interpretando o Matt Damon. E aí aquela última sequência é o Spielberg dizendo, né? Olha, vocês ficaram... Eu ofereci uma cena antológica para vocês, aí vocês compraram o meu filme, ficaram comigo mais 1 hora e meia, que é uma chatice, eu sei, então eu vou presenteá-los. Mais 30 minutos de sequências de guerra excepcionais. E elas são muito bem fotografadas e construídas. Elas mexem cognitivamente com o espectador, o desenho de som tá lá. Só que, sob o ponto de vista histórico, você sabe como eu sou envolvido com esse tema, né? Eu acho uma cena muito lamentável, assim. Uma unidade alemã de elite nunca entraria naquela cidade daquela forma. Daquele jeito atabalhoado que faz, né? Jeito atabalhoado, enfim. Mas, assim, dentro do que o filme se propõe, é muito bem fotografado, muito bem construído. Porra, ele consegue... A luta se dá em meio a casas e ruelas daquela cidade destruída. Em nenhum momento a gente se perde. A gente tem plena noção da geografia da cena, onde está cada um. Meu, brilhante. É brilhante. Só que é um filme muito irregular por isso. Ele tem um segundo ato muito arrastado. Concorda que era um filme para ter 1 hora e 40, 1 hora e 50 minutos, Jorge? 2 horas batendo no teto, assim. Batendo no teto. Ele jogou 2 horas batendo no teto. E ele fez isso por fetiche, né? Assim, cara, eu vou ficar aqui e vou matar um personagem, ou vou matar todos esses personagens aqui
desse pelotão do Tom Hanks, porque eu quero fazer vocês chorarem. É. Tem Agora, essa. aí tudo bem, ele faz o Soldado Ryan em 98, aí em 99, em 2001, 2001 ele vai fazer, que ano sugestivo, que ele pega... Cara, é verdade, eu não tinha pensado. 2001, é um ano sugestivo. Ele pega um projeto original do Kubrick e vai filmar, e vai colocar, e vai transpor para celuloide um projeto do Kubrick que é o AI, Inteligência Artificial. É. O que você achou? Cara, eu gosto muito de inteligência artificial, gosto, mas gosto isolando ele como um filme do Spielberg, sem obviamente comparar com o que o Kubrick poderia fazer e dizendo se aquilo seria ou não melhor ou pior, porque certamente a abordagem que o Spielberg faz ao AI é totalmente distinta do que o Kubrick faria. Sim. Ainda que o protagonista fosse o mesmo, o Haley Joel Osment, que era o menininho, o menino robô. De novo, né? O Kubrick, sempre obcecado por apresentar os limites da nossa racionalidade, ele queria mostrar, através daquele personagem, que aquela inteligência artificial ganhou, dada a irracionalidade do homem, ele ganhou um nível de humanidade maior. De certa forma, o Spielberg conta a mesma história, só que carregando nas tintas emocionais. Eu acho, de novo, esse um filme muito problemático. Pelo tom forçadamente emocional que ele dá para várias sequências. O personagem do Jude Law, assim, é uma coisa... Não, ele traz para fazer o robô guri, o Haley Joel Osment, que estava extremamente prestigiado, que tinha acabado de fazer o Sexto Sentido com M. Night Shyamalan. Então, quer dizer, obviamente que é um filme que deu certo, mas é um filme que dá certo e tem que ser analisado por si só na carreira do Spielberg. Não dá para se comparar com outra coisa, porque certamente o que o Kubrick faria era diferente. Ainda que ele tenha tentado preservar os elementos principais do argumento do Kubrick, certamente o Kubrick não ia se focar na busca do rapaz, na busca do menino por querer ser um ser humano, o que é obviamente história nobre do Kubrick, mas aquele papo com a mãe, com a fada azul, não. Isso aí não teria. Não interessaria nada para o Kubrick. Nada. Ele faria um outro filme. Nada. Aí, em 2002, ele vai fazer 2 grandes filmes. Eu gosto muito. O Minority Report, com o Tom Cruise, que é o primeiro filme que ele faz com o Tom Cruise, e Prenda-me se for capaz, com o Leonardo DiCaprio e o Tom Hanks, segundo filme com a parceria do Tom Hanks. Eu gosto muito também. Eu gosto dos dois. Eu gosto dos dois. E aconteceu algo aí nesse ínterim, que é o 11 de setembro, né? Sim. O 11 de setembro vai provocar no Spielberg a necessidade de contar um tipo diferente de história que antes ele não estava interessado em contar. Quer dizer, o Spielberg era um cara... Pode ver, todos os filmes adultos do Spielberg, eles eram, naquele momento, até pelo menos aquele momento, eles estavam preocupados em contar eventos ocorridos no passado, eventos históricos. Então, o Império do Sol, o Resgate do Soldado Ryan, Lista de Schindler, A Cor Púrpura. Tematicamente, ele estava lá nos anos 40. O 11 de setembro forçou o Spielberg a olhar criticamente para o seu presente. E aí o Merten, que é um crítico que eu gosto bastante, ele cunhou, eu não sei se é dele a ideia, mas eu gosto bastante, que o Spielberg construiu, a partir daí, uma trilogia que não é uma trilogia incidental, ela não foi concebida para ser uma trilogia, mas são 3 filmes complementares no seu tema, que é onde o Spielberg quer contar a paranoia do público pós 11 de setembro. E qual é o medo? É que, em função desse medo e desse estado de choque, né, que começa a surgir na sociedade ideias, a necessidade de ideias que centralizam o poder e que, em última instância, desidratam a democracia. E aí ele vai fazer 3 filmes que, de certa forma, se conectam com esses temas. Minority Report, que eu adoro,
A Guerra dos Mundos, que eu adoro. De 2005. 2005. E Munique, que eu adoro. Que é de 2005 também. Eu acho 3 grandes filmes, cara. Vamos falar primeiro do Minority Report. Cara, a primeira parceria... Primeira, né? Bom, primeiro filme que ele faz com o Tom Cruise, uma parceria que, obviamente, não teve vida longa, não teve até algum momento vida longa, ele fez 2 obras com o Tom Cruise, né? O Minority Report, A Nova Lei, e o Guerra dos Mundos. Eu acho que quando... E aí você vê que, apesar do Tom Cruise já ser o astro que a gente conhece, quando o Tom Cruise vai fazer uma obra com um diretor de igual relevância, você vê que a mão do Spielberg pesou mais. Ele deixa de ser um filme de ação pura e simples do Tom Cruise, ainda com o Tom Cruise como um parceiro meu de mostra de cinema, falou com muita propriedade recentemente nas redes dele, que o Tom Cruise ele tem algo no olhar dele, uma intensidade no olhar dele, que demonstra que o Tom Cruise não é só um rosto bonito, entendeu? O Tom Cruise também, ele sabe atuar. E quando ele tem um filme que ele é exigido como ator, ele entrega. Tom Cruise já fez isso em Questão de Honra, A Feel Good Man, vai fazer isso em Nascido em 4 de Julho, do Oliver Stone, e no Minority Report. Eu acho que a despeito de não ser um filme de ação futurista, que se passa numa distopia, o Tom Cruise entrega uma atuação bastante sóbria. Sim. E bastante, se eu posso chamar assim, realista para aquele personagem que o Spielberg ajudou a criar. Sim. Certo? Mas aí é dedo do Spielberg. Não, é um filme tão singular na carreira dele, que é a temática da volta para casa. O texto é do Philip K. Dick, né? Exatamente. Então, essa temática de volta para casa, por exemplo, no mesmo ano, ele faz o Catch Me If You Can, que aí é segundo filme com o Tom Hanks e o primeiro com o DiCaprio. Exatamente. E é um filme que, de certa forma, trabalha com essa ideia de volta para casa, mas aí no sentido da memória, que é um garoto que se recusa a crescer, porque ele sempre pensa no pai dele, ele sempre quer voltar para aquele estado de consciência, aquele aconchego emocional que ele sentia quando se relacionava com o pai. Né? E certamente é um filme que o Spielberg fez por conta da relação problemática que ele teve com o seu próprio pai. Né? É um pequeno grande filme do Spielberg. Eu acho um filme preciso, assim, sabe? No humor, no estudo de personagem do DiCaprio, o duelo entre os dois é um duelo muito estranho, porque o Tom Hanks ele tá lá claramente no papel de figura paterna, que sabe que ele tá lidando com um criminoso, mas é um criminoso dócil até certo ponto, ou inofensivo. Sim. Ele quer proteger o garoto antes de qualquer coisa. Né? Exato. Ele quer proteger o cara. Ele quer proteger. Aí, em 2004, ele faz The Terminal. Com o Tom Hanks novamente. Aí é quintessência do universo dele. É um cara que quer voltar para casa e não consegue sair. De novo, o Tom Hanks. E aí é a época de glória do Tom Hanks, né? Porque ele tinha feito... Ele já tinha feito O Resgate do Soldado Ryan, com o próprio Spielberg, já tinha ganho o Oscar por Forrest Gump, já tinha ganho o Oscar por Filadélfia. Não, ele tinha feito aquele filme do Zemeckis, que é o Castaway, como que chama? Náufrago. Náufrago. Então, é a época de ouro do Tom Hanks. Sim. E aí, só fazer uma parte aqui. O Fábio no Instagram tá nos dizendo filmes que o Spielberg produziu. Porra, produziu coisa boa pra caralho. Gremlins, Goonies, De Volta pro Futuro, Enigma da Pirâmide, Viagem Histórica, Sonhos do Kurosawa. Não, vamos fazer... Não, o Kurosawa, quem produz é ele, mas também o George... Mas ele é um monte de gente. Ele também tá no filme. Ele é um monte de gente. Exato. Agora, assim, é só pensar que olha os caras que o Spielberg lançou mesmo. Joe Dante, Robert Zemeckis, Chris Columbus. Principalmente Robert Zemeckis. O Ron Howard. Pouca gente se lembra, o primeiro filme do Ron Howard na verdade, quem lança o Ron Howard são dois, né? O Lucas e ele. O primeiro filme do Ron Howard é meu Deus do céu. Você tá com o Fível na cabeça hoje, hein? Não é Fível, cara. É um filme que eu gosto muito da trilha sonora,
porque o James Horner, ele claramente copia o tema do filme da Sinfonia Renânia, do Robert Schumann. Como que chama? É um filme de fantasia. Resgatar já. Willow. Ele já tinha feito o Cocoon em 85, né? O Cocoon é do Ron Howard também? Cocoon é do Ron Howard. O Willow é de 88. Sim. Então, assim, cara, toda essa galera que vai refundar o cinema de aventura, de fantasia nos Estados Unidos, teve o dedo, a influência do Spielberg. Sim. Então, Oi, fala. Então, aí em 2005 ele faz Guerra dos Mundos em Munique. Cara, Guerra dos Mundos é um filme que foi esnobado pela crítica, eu acho. Esnobado. Eu acho um puta filme. Tom Cruise está bem também. Tom Cruise está bem de novo. Porque, assim, é um filme que eu fiquei profundamente incomodado. Porque, primeiro, sobre o aspecto da ficção científica, né? Ele é muito fiel ao livro do A.G. Wells, né? Porque o A.G. Wells, quando ele escreve A Guerra dos Mundos, ele escreve baseado nas experiências que ele teve nas guerras coloniais, onde os britânicos enfrentaram os Zulus no sul da África. E ele ficou chocado com a diferença tecnológica de um exército moderno e um povo que não tinha profissionalizado suas forças armadas e produziu uma guerra tribal contra um exército mecânico e moderno, né? E ele achou aquilo de uma covardia tamanha, e ele escreve um livro imaginando como os ingleses reagissem, como eles reagiriam se alienígenas invadissem a Terra, especificamente Londres. E o Spielberg é fiel a esse tema, porque essa sensação de desconforto, né, da fragilidade tecnológica e militar do homem frente a uma invasão alienígena, né, e da forma como a civilização sucumbe, eu acho extraordinário. Eu acho um filme nervoso, denso, várias sequências assustadoras, a sequência do Tim Robbins, né, Tim Robbins como psicopata na casa, aquilo é meio forçado, eu acho. Mas muitas sequências no filme são arrebatadoras. Eu gosto pra caramba, eu não sei tua opinião, Jorge. Eu gosto sim, eu gosto. E aí ele vai fazer, ele vai produzir Memórias de uma Geisha, que eu acho qualquer coisa, meu Deus. É o que tem para hoje. Ele produziu, e aí ele vai fazer Munique. Não, Munique é bom. Munique é muito bom. O Edu tá até nos dizendo aqui no Instagram, os filmes mais maduros, com toda certeza. Com toda certeza. Não, e é tão maduro e corajoso, porque o Spielberg, ele é um homem conservador. Eu não tô falando que ele... Gente, não tem nenhum problema ser conservador. Eu não tô dizendo que ele é... Você pode ser conservador e democrata, não é um problema. Exatamente. Ele é um eleitor, ele tá entre ele é um eleitor do Partido Democrata. No Brasil, ele seria eleitor do partido do Partido da Marina lá, como é que chama? O Spielberg, que seria ele e o Fernando Meirelles. Eles votariam na sustentabilidade, rede. na rede. O Spielberg votaria na rede. E, eventualmente, no PSDB, num cara mais arejado do PSDB, tipo Novas, assim. Sim. Então, assim, ele é um cara conservador e depois que ele se reconecta com o judaísmo, ele vai se envolver muito nessa questão, ele se aproxima muito de Israel. E no Munique, ele critica essa resposta israelense violenta para qualquer agressão que o país recebe. Quer dizer, ele critica Israel. E eu acho uma crítica corajosa. Porque a partir do momento que aquele comando que é enviado para a Europa para eliminar aqueles terroristas palestinos, o filme vai contando que aqueles personagens vão morrendo também. Sim. Então, essa política de olho por olho, ela tem um sentido. Até um preço. E lembra no final desse filme, né? Aquele personagem que faz o personagem principal, como que é o nome do ator? É o ator que fez o Hulk. É o David... Oh, meu Deus. É o David Bana. O Bana. Ele vai Eric Bana. Ele vai dando por um passadiço, e o que tem no pano de fundo tem as Torres Gêmeas, né? Ele faz uma referência.
Ele faz referência às Torres Gêmeas dizendo o seguinte, olha, cara, essa política aqui de olho por olho, dele, dente por dente, custou para nós, América, isso olhado sobre a perspectiva dele, homem conservador do meio oeste. Vidas, ceifou vidas. Muitas vidas, né? Então, porra, cara, é uma inflexão a uma posição sóbria de um cineasta como ele, com a trajetória dele, super relevante, assim. E é um bom thriller, para todos os efeitos, é um bom thriller político. Super. E aí a gente só tem mais 5 minutos, a produção tá me avisando aqui. Vamos ter que fazer uma parte 3, pelo visto. Não, mas eu falei que a gente teria que fazer. Tem que fazer uma parte 3. Só dá para falar, ou falar pouco, porque não vale a pena mesmo, que é de 2008, Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal. Aí aí ele desliza de novo. Aí é o Spielberg, cara. Aí já o que eu acho? Eu acho o seguinte, o último grande, eu posso estar enganado, tá? Mas o último grande filme do Spielberg é o Munique. Tá bom. Aí o último grande filme, ele teve lampejos em Bridge of Spy, ele teve lampejos isso que eu ia falar. no The Post, a Guerra Secreta, sim. Teve, assim, cara, lampejos. Porque depois ele fica ele vira um executivo, ele vira um empresário. Ele se torna um homem da indústria. Um capitão da indústria, vai. E aí, cara, isso tem um preço. Talvez até dê pra acabar, né? Porque ele vai fazer obras que nem vale perder muito tempo. Acho que nem vai precisar de uma parte 3, não. Que é As Aventuras de Tintim, que é medíocre. Vai fazer Cavalo de Guerra. Puta, Cavalo de Guerra é filme de avião. É filme que você vê no avião. E aí, é importante dizer, né? Ele também, como produtor, ele vai pirar naquela série da HBO, que é o Band of Brothers. Band of Brothers. Apollo 11. Ele vai fazer essas coisas. Aí ele vai fazer Lincoln, que não é tão ruim, mas também não é nem de longe é o que ele podia fazer na carreira. Sem dúvida. Não é um filme ruim. E que vale pelo Daniel Day-Lewis. Ponte de Espiões, que aí eu acho um bom thriller, mas nem de longe perto de Munique, como você bem falou. Mas você vê, mas é um filme super sóbrio, quer dizer, o personagem russo é um personagem super humanizado, os vilões do filme é mais os marca-artistas americanos do que propriamente qualquer outra coisa. Aí ele volta um pouco para sua verve infanto-juvenil, que vai fazer o Bom Gigante Amigo e Jogador Número 1. Aí adorei. Bom Gigante Amigo é... E o Jogador Número 1, que o Jogador Número 1... The BFG, né? Aí não dá, velho. O Jogador Número 1, Ready Player One, é um projeto que, sinceramente, eu não sei o que passou pela cabeça dele, cara. Não, e é um projeto... Acabamos, né? Porque o próximo filme dele, que, se Deus quiser, a gente vai ver ainda esse ano, é o West Side Story, a refilmagem de West Side Story, Amor sobre o Amor. Cara, é uma coisa assim... Sabe aquele tipo de projeto, cara, que assim... Tem tudo pra dar errado. Tá merda, né, cara? Assim... Mas veja bem, pode ser interessante. Ele nunca fez musical na vida, quem sabe seja uma coisa... E é dirigido pelo Tony Kushner, que escreveu Angels in America, sabe? Não, mas ele vai dirigir, né? Ele dirigiu, já tá em pós-produção. Ele dirigiu o roteiro é do Tony Kushner. Tony Kushner que escreveu Angels in America, que é uma série que fiz da HBO. Jorge, muito rápido, pra gente poder desligar aqui. Seus 3 melhores filmes do Spielberg. Bom, eu gosto muito de Contatos Imediatos do Terceiro Grau, Munique e por uma questão e Louco Escapada. Louco Escapada. Eu diria Tubarão, ET e A Lista de Schindler. Eu tirei todos esses que são meio ar concurso porque tá na minha memória afetiva, mas assim, e olha que eu deixei falando... deixei Jurassic Park. Então, olha o quanto. Eu não tinha nem como dizer que. Eu não tinha nem como escolher 3, porque 3 é muito injusto com ele. O Spielberg certamente é o grande cineasta da minha geração. É o cineasta que eu mais me relacionei enquanto amante de cinema. Foi o meu primeiro diretor de cabeceira. Sim. Pessoas da minha geração têm uma dívida eterna, esse cara. Por mais besteiras que ele tenha dirigido no passado recente. Pois é. Jorge, bom, Renê, acabamos. Cara, olha só, eu tô orgulhoso. A gente foi
Um ponto a ponto. Caramba, cara. Jorge, suas despedidas. Bom, obrigado a todos por aqueles que participaram dessas nossas 2 lives. Certamente semana que vem teremos mais, ainda não definimos o tema, certo? Agradeço a todos que nos assistiram. Nos procurem nas redes, Facebook, Twitter, Instagram, e também curtam o Instituto de Cinema nas redes, Facebook e YouTube, ok? E no Instagram, claro, como não poderia deixar de ser. E, se puderem também, venham fazer nossos cursos, será um prazer. Obrigado, pessoal. Gente, foi um prazer hoje. Hoje foi uma conversa especialmente gostosa, divertida. A filmografia, a gente tem uma relação quase emocional com a filmografia do Spielberg. Espero que vocês tenham gostado. Continuem nos seguindo, nos procurem nas redes. Jorge Gustavo, René Guedes, Instituto de Cinema. Nos encontramos por aí. Até semana que vem. Tchau. Tchau, pessoal.